Em meio a esse contexto que a gente vive de isolamento social e pandemia do novo coronavírus, a influenciadora digital Gabriela Pugliese resolveu dar uma festa na casa dela. Chamou um monte de gente. Óbvio que o resultado não foi o mais legal de todos para ela. A professora Fernanda Medeiros, que dá aula no curso de publicidade aqui da PUC Minas do São Gabriel, está estudando a Gabriela Pugliese na sua tese de doutorado e fala um pouquinho sobre esse assunto. Vamos escutar o que a professora Fernanda gravou. Então, resolvi fazer um vídeo sobre Gabriela Pugliese, porque, para quem não sabe, a minha pesquisa de doutorado é sobre a relação entre celebridades e públicos no Instagram, e a Pugliese é um dos meus objetos empíricos. Inclusive, graças a Deus, eu já fiz a parte da análise dela, já estava com tudo registrado, porque ela trancou o perfil, né? Ela tirou do ar o perfil dela ontem. Se eu não tivesse com os registros, eu estava frita. Mas enfim, tá tudo certo. Eu separei 3 pontos aqui para falar dela rapidamente, porque eu poderia ficar muito tempo falando, né? Rende muita coisa, mas separei 3 pontos, assim, muito mais para abrir discussões do que para fechar conclusões. O primeiro ponto é sobre a questão da fama e da influência. Eu vi muitas críticas, né, com relação ao que ela fez, falando, nossa, mas cadê a empatia dela? Cadê, sabe, a responsabilidade com o alcance da imagem dela? Né? Porque, assim, até porque eu trato ela como celebridade em função desse alcance de imagem, mas eu faço algumas distinções com relação ao conceito de influenciador digital, que ela também desempenha, né, esse papel. E aí eu fico pensando assim, nessa questão dos valores, por exemplo, da empatia mesmo. Ela é reconhecida por causa do estilo de vida que ela vende, vamos colocar assim, que é o que ela fala que leva, né? Então, assim, saudável, otimista, espiritualizada, super otimista. Inclusive, ela tem um livro que chama A Vida é Mara. E é uma coisa que já é um jargão dela, assim, A Vida é Mara. E que eu acho que é muito simbólico para esse primeiro ponto de análise. Então, assim, a vida é Mara porque ela tá olhando única e exclusivamente para a vida dela, sempre. Por isso que a vida é Mara. Aí, assim, é menos difícil ser otimista quando você tem uma vida Mara e acha que a vida, no conceito geral, é Mara, né? Então, qual que é a questão? Empatia, olhar para a vida do outro não é Mara, sempre. Então, assim, olhar para a vida do outro é um exercício que ela não costuma fazer no perfil. Talvez na vida dela, de verdade. Talvez, né? Mas no perfil, não. Então, essa cobrança agora com isso... Não que eu dê razão pro que ela fez, tá? Eu acho péssimo, acho ela muito irresponsável e egoísta. A atitude dela é super egoísta. Mas com relação à análise do perfil, com o que aconteceu, eu acho que é uma surpresa meio que não cabe, assim. Porque quem acompanha ela talvez compartilhe dessa falta de empatia, né? O meu segundo ponto é com relação às marcas. Além a fama da Pugliese, ela também, de alguma maneira, além dela ser, assim, a fama da Pugliese, ela é consolidada pelo público. Quem entrega o status de fama para a Pugliese são os usuários, as seguidoras. Mas também as marcas, que legitimam esse status célebre, esse status de fama. Por quê? Quando a marca resolve investir em determinada figura, que não passa pelos meios hegemônicos, ela está também dizendo ao público que aquela figura pode ser um modelo ou uma referência para alguma coisa. E foi o que aconteceu com ela, com a Pugliese, desde 2012. Ao mesmo tempo, então, que tem esse movimento das marcas, a Pugliese também se comporta como uma marca. Ela também transmite missão, visão e valores quando ela conversa com o público, quando ela se constrói como uma celebridade ou como uma influenciadora digital, não que sejam sinônimos, tá? Mas pra gente entender aqui agora como prática cotidiana. Então ela usa alguns aspectos de marca para se colocar para o público, para os usuários, para as seguidoras, mas também, e especialmente, para fechar parceria com outras marcas. O que está dando essa crise de imagem agora é o confronto entre os valores e a visão que ela diz compartilhar e que as marcas estão falando, não, a sua atitude não diz isso, né? Um movimento legal, então, nessa contradição, nesse confronto, é que o público é totalmente ativo.
O público, as seguidoras, né, estão cobrando das marcas o cancelamento de contrato com a Pugliese, para que ela possa sentir isso de alguma forma. Então, assim, no caso da Pugliese, o tal do cancelamento, a dinâmica do cancelamento, está acontecendo em função desses contratos, vamos colocar assim, tá acontecendo, está se efetivando em função dos contratos que estão sendo cancelados, né? Então é importante também olhar para esse novo papel do público, que tá com voz, tem espaço para exigir determinadas coisas. Ao mesmo tempo, é interessante perceber como as marcas vão adotando posicionamentos que são muito convenientes, né? Muitas das marcas que cancelaram os contratos com a Pugliese são marcas de amigos pessoais dela. Então, assim, até inclusive pessoas que compartilham desses momentos festivos e de outros que são muito contraditórios com essa missão, visão e valores que a Pugliese passa e que os amigos que também são influenciadores menores também passam. Então, assim, algumas marcas como Livap, enfim, marcas que cancelaram o contrato, são de propriedade de amigos. E aí, até que ponto que a gente pode, então, considerar isso legítimo por parte do posicionamento que essa marca quer mostrar agora que cancela o contrato, ou não, sabe assim? Porque, ao que tudo indica, né, pela análise, esse vínculo não está sendo cortado, ele só está sendo dito para atingir uma demanda que o público está colocando agora. Mas será que ele é verdadeiro? E aí cabe o terceiro ponto, que é a reflexão sobre o papel do público. Então, assim, quem a gente escolhe para ser influência? Né? É importante pensar, porque assim, até o momento onde a gente tinha celebridades, vamos colocar, tradicionais, que passavam pelo meio, tinham que passar pelos meios hegemônicos para conquistar algum status de fama, o público, ele estava mais no papel de aprovar ou reprovar. Não que ele não tivesse esse papel, tá? Mas muito mais de aprovar ou reprovar. E não de construir junto, como é o caso da fama construída nesses meios digitais ou pelos influenciadores digitais. Talvez falte, então, né? Como é uma coisa muito nova, é uma dinâmica nova, talvez falte mais uma reflexão por parte do público, né? Que assim, que vínculo que eu quero estabelecer com essas figuras. Pensar mesmo em valores que estão sendo negociados e compartilhados. E, ao mesmo tempo, também vale refletir, e aí falando mais da publicidade, para além das questões assim, de vida, mas no campo da publicidade, eu sempre faço trabalho, né, de estratégia e tal, e eu percebo que, assim, por mais que as pessoas critiquem determinadas figuras, os alunos que eu tô falando, quando eles vão montar estratégias, eles usam essas figuras pensando no grande alcance de imagem que eles têm. Será que é o caso de fazer isso? Eu acredito que, assim, a questão da influência deve ser repensada, inclusive para quem está produzindo publicidade. Fica aí reflexões para a gente, né, desenvolver a partir desse caso da Pugliese. Vamos ver se ela volta com o perfil dela. Eu espero que sim, porque eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. Para minha pesquisa pode ser válida, apesar do que ao meu tempo de análise já foi. É isso. Beijos. Pois bem, é um assunto que dá pano para manga, né? Muitas estratégias de comunicação e de publicidade envolvem agora os influenciadores digitais. Então esse assunto tem muito ainda que ser desenvolvido. Vamos estudar isso junto. Aqui na PUC do São Gabriel, no curso de publicidade, a gente trata esse e vários outros assuntos. Cola na gente no Instagram, aqui no YouTube e também no Instagram lá da professora Fernanda Medeiros. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Um abraço!